Você vai pirar, literalmente, nesse podcast de hoje. Hoje eu trouxe um cara que tem os números, assim, todos na frente dele, acessa a qualquer hora, faz cálculos muito rápidos, entende muito, veio lá da indústria, da produção, inclusive foi empresário, dono de um suco que com certeza você já deve ter tomado, eu já tomei, a galera da Moai já tomou, que é o Sucupira, e ele é engenheiro de produção, veio da fábrica Sucupira, teve muita experiência lá, agora ele está com uma ideia, e com sócios, só sócio de peso, só águia, que é o BMO, que ele vai explicar já já o que é isso, e dando uma ajuda, uma grande ajuda para as clínicas médicas. Então, se você é médico, se você tem algum amigo médico, já passa o link desse podcast, já chama ele para assistir, porque ele literalmente vai botar todas as cartas na mesa para mostrar que não é porque você fatura muito alto que está sobrando muito dinheiro no seu bolso, viu? Médico. Então, eu quero chamar aqui Vitor, grande Vitor. É Vitor Reim? É Vitor Reben. Vitor Reben. Ou Vitor Ferreira, mais fácil. Pronto, Vitor Ferreira. Galera, com vocês, Vitor Ferreira, esse cara massa dos números, engenheiro. Irmão, que prazer te receber aqui. A gente teve uns desencontros na semana passada, mas graças a Deus, hoje a gente conseguiu bater esse papo. Deu certo? Isso aí, deu certo. Muito bom. Cara, que massa, velho. Que massa. E assim, uma coisa que eu não falei, cara, o cara é casado e pai da Alice. Quantos anos tem a Alice? Cara, a Alice, ela tá no forno ainda. Tá no forno? Tá no forno. Hoje aí te vender uma escola de artistas aqui. Vamos ter que esperar alguns anos, né, velho? Massa, Mas velho. eu casei tem 3 meses de casado. 3 meses, E a Alice parabéns, tem 2 irmão. meses aí no forninho. Que massa, irmão. Meus parabéns, velho. Pô, tô feliz pra caramba, velho. E você? Tá feliz pra caralho. Pô, né? demais, velho. A corda sobe no pescoço, faz a gente performar mais e dá mais sentido pro corre, né? E, cara, tu é catarinense e cresceu em Belo Horizonte? Cara, Belo Horizonte? engraçado, meu pai é militar. Legal. Então, ele passou 2 anos lá em Florianópolis, foi o tempo de Uhum. me fazer lá. Eu saí de Floripa com 6 meses de vida e fui pra Belo Horizonte. Então, minha família é toda mineira, Cara, cresci. 6 meses de vida? É. Pô, então, e saiu de lá quando? De Belo Horizonte? Belo Horizonte? Aí eu vim pra Brasília em 2011. 2011. Caramba. E aí vim aqui, fiz faculdade aqui. Uhum. Mas minha família é toda mineira, sou muito bem educado, cruzeirense. E hoje tô aqui em Brasília, casei aqui e agora não saio mais, né? Cara, e da onde que veio, Vitor? Cara, porque assim, você é engenheiro, gosta de números, veio de uma indústria. Cara, me conta um pouquinho da tua história. Por que você foi parar aí? Tem a ver com teu pai, com a tua mãe, com a tua família? Como é que surgiu essa paixão aí pelos números e pela engenharia? Cara, eu escolhi engenharia de produção, Marcos. No começo eu muito pensando em não ter certeza do que eu queria fazer. Legal. Então falam que o engenheiro de produção pode trabalhar do alfinete ao foguete. E principalmente em Brasília, porque o nível da engenharia de produção de Brasília é muito mais voltada para a parte de serviço, consultoria, diferente de na USP, São Paulo e outros lugares, Que vai que pra tem um dentro- foco, uma parte de piso de fábrica total. Legal. Então aqui o foco da engenharia de produção é esse. E onde é que não precisa de gestão? Qual mercado não precisa de gestão, né? Então, assim, Total, irmão. tinha muito mais possibilidades. Eu tava em dúvida entre mecatrônica e engenharia de produção. Cara, olha o tamanho da cabeça dele, velho. Isso Não. é coisa de cabeção, velho. Não, te falar, eu não ia formar em mecatrônica. Eu achei que eu gostava de matemática, física, até eu ter que fazer física 3 e falar, meu irmão, o que eu tô estudando essa parada aqui? Mas aí eu escolhi engenharia de produção por isso e a minha paixão por números veio mais por uma necessidade. Então, eu trabalhei em consultoria antes. Uhum. Aí a partir da consultoria, eu cheguei a virar sócio da Sucupira. Vou contar um pouquinho depois melhor sobre isso. E na Sucupira, uma fábrica de suco, eu recebia matéria-prima com 3 dias de validade. A gente chegou a ter 40 pessoas no piso Fabril e eu soltava um suco de 10 dias de validade. Então, assim, gestão... Ainda é assim? Irmão? Ainda é assim. Então, gestão Cara, lá... agora deixa eu, só um parênteses. Cara, é o melhor suco. Não é puxando saco não, velho. De verdade. De verdade. Irmão, é o melhor suco que tem. E eu pra provar, cara, tem um lá que é de morango, que tem uns pedacinhos. Amora com morango. Amora com morango. Tem um de cajá, acho que é cajá manga, não é, velho? Cajá com maracujá. Cajá com maracujá. Puta que... Meu irmão, é tudo muito bom. É muito diferenciado, É muito diferenciado, diferenciado. cara. E aí, por que só tem a Sucupira? Porque ninguém tá disposto a fazer o que a gente tinha que fazer. Então era uma operação ultra complexa, cadeia fria do começo ao fim. Então, ter gestão financeira lá nem era um diferencial que o Vitor tinha e aplicou na Sucupira. Não, velho. Era um mínimo para sobreviver, entendeu? Então, assim, Que para legal, ter irmão.
10, 15% de margem, lá eu precisaria saber a miligrama que tinha a mais no estoque, o controle de precificação, então assim, Que irado. lá foi a minha escola, né? Então, Porra! e aí E bota escola nisso aí, hein, velho? e aí vendo o resultado, você acaba se apaixonando pela parada, né? Que quando você fala de números, que é um paradigma para muito empresário, que Muito, velho. tem muitos que não sabem nem quanto fatura e muitos só sabem o que faturam. Uhum. Então, assim, quando a gente fala de faturamento e lucro, a gente tem uma Um diferença gap muito aí, grande ali, né? Exatamente. E aí hoje eu traduzo todo esse conhecimento. E de fato, o que importa não é o quanto você fatura. É igual a galera também tem um misticismo muito grande com, eu não quero pagar muito de imposto, 1 milhão de. Imagina pagando 1 milhão de imposto. Meu irmão, eu quero pagar 10 milhões de imposto. Quanto mais Porque imposto quanto é que eu vou pagar, estar pagando, né? Se eu estiver pagando 10 milhões de imposto, quanto é que eu não estou é isso, cara. Eu preferia... faturando e tendo uma linha, aquela última linha DRE, quanto que eu estou lucrando, o lucro líquido, de quanto é que está sobrando para eu poder crescer tanto o meu patrimônio quanto a empresa. Max, eu prefiro que você, sei lá, no contexto, fatura 200 mil reais. Legal. Eu prefiro que você fature menos e tenha mais lucro do que fature mais sem lucro. Você vai estar trabalhando menos, sendo mais eficiente e gerando mais resultado. Uau. Então, o faturamento é uma métrica de vaidade. No meu ponto de vista, assim, o planejamento, por exemplo, tem que partir da lucratividade esperada e o faturamento é a consequência desse planejamento. Tem gente que só planeja a meta de faturamento. Uhum. Qual que é o resultado a partir dessa meta, né? Então, enfim, eu acho que o caminho é inverso, só que a galera se fita muito no faturamento. Então, hoje, a minha vocação é conseguir mudar um pouco disso. Mas explica pra mim como é que funciona esse caminho inverso? Por exemplo, na construção de um planejamento estratégico. Uhum. E aí, hoje em dia, existem muitas consultorias que dizem vender planejamento estratégico. O que eu mais vejo? Sei lá, se hoje está faturando 100 mil, quanto você quer faturar? Eu quero bater 500 mil em um ano, maravilha. Então, em 12 meses, você precisa atingir 500 mil de faturamento. Porque eles fazem uma regressão linear para saber o quanto você tem que crescer mensalmente para chegar no 12º mês faturando 500 mil. Ok. E eles falam que isso é gestão, meu irmão. Isso é uma questão de Enem, isso é matemática. Isso não tem nada de gestão. Agora, quanto custa crescer? Qual que é o meu custo de aquisição de cliente? Qual que é a margem envolvida? Qual que é a minha capacidade produtiva? Então, na prática, o planejamento ele tem que começar de baixo para cima. Então, quanto você quer lucrar? E aí sim, tu coloca as suas expectativas pessoais, de investimento, quanto que você quer tirar da operação. Uhum. Tá bom, então para que eu tenha essa margem, levando em conta os meus custos fixos, levando em conta os meus custos variáveis, quanto eu tenho que faturar. Uhum. E aí, quando você tem isso na sua mão, aí vem um pouco dos pilares que lá na BMO a gente trabalha. Aumento de faturamento, melhoria de margem de contribuição e redução de custo. Tem que ter iniciativa para os três, tem que ter meta para os três. Cara, que Bater legal. a meta de orçamento de custo fixo é tão importante quanto a de faturamento. Até porque R$1 de economia no custo fixo é R$1 a mais de lucro. Total. Né? Então, assim, eu sigo esse racional para construir um planejamento, entendeu? Cara, que doideira, né? E da onde surgiu? Você me falou que o BMO ele é business... Business Management Outsourcing. Management, outsourcing. Ok, então o que de fato é isso? Vamos explicar aqui pra galera o que é um BMO. Maravilha. Até no começo, eu queria a BMO como... Na minha cabeça, assim, BMO não é o nome da empresa, é o modelo de negócio. Eu espero que daqui a um tempo existam mais empresas fazendo BMO. Essa é a minha cabeça ali, um shot e tal. Foi né? tu que criou. Isso sim. Massa. E aí eu tava na fábrica, eu tinha um BPO na fábrica, Ok. só que o BPO, ele não me entregava gestão estratégica. O que é um BPO? Vamos explicar pra galera. BPO é Business Process Outsourcing. É a terceirização de processo de negócio. Ok. Normalmente o BPO é um BPO de financeiro. Então você vai terceirizar o trabalho braçal financeiro. Então vai ter, ao invés de ter um funcionário para gerenciar, para cuidar dos seus pagamentos, agendamento de pagamento, conciliação bancária, você terceiriza para que uma empresa faça isso. É quando você contrata um marketing, por exemplo, é um BPO, BPO, só que de marketing. Exatamente. É um cara que você está pagando para ele fazer a gestão de tráfego, para fazer os criativos. Então tudo assim, mais. fora do Brasil, É normal, é comum. BPO jurídico, BPO contábil, esses termos são mais normalizados. No Brasil, o que é BPO? É BPO financeiro. Já pensa pro financeiro. Financeiro. Então eu tinha um BPO que me entregava ali o que entrou e o que saiu na competência, então uma DRE e o meu fluxo de caixa. Uhum. Só que eles não me municiavam de informações para que eu pudesse, a partir dos dados daquele exame, eu tratar aquela minha doença e chegar no próximo passo. Legal. E aí, quando eu enxerguei isso, caramba, velho, os outros BPOs são da mesma forma. Eles falam que vendem gestão financeira, gestão estratégica financeira, profissionalização de gestão financeira, mas na verdade o que eles entregam é um relatório do que foi realizado e no máximo que vão entregar são falsas regras que na prática não são aplicadas a qualquer mercado. Por exemplo, você não pode ter mais de 8% de custo fixo, isso é uma falácia, não existe isso. Você pode ter mais de 8% de custo fixo, a depender da sua margem de contribuição, de quanto seu negócio comporta assumir de custo fixo.
Então, enfim, não existe regras. Legal. Da mesma forma, muitas regras são criadas para precificação. Você tem que pegar o valor e multiplica por 3, multiplica por 5. Enfim, e aí dentro desse contexto, eu vi uma brecha de, tá bom, eu tenho um BPO, mas eu preciso de construir uma gestão estratégica em cima disso. Legal. Que era o que eu fazia para minha própria fábrica. E eu comecei a ser chamado para executar esse trabalho e ajudar alguns amigos de outros mercados. E por acaso, eu me deparei com 3 clientes do segmento médico. Uhum. E eu enxerguei que esse era um mercado com muita carência e muita margem. E por ter muita margem, eles assumiam muita margem de erro. Deixavam muito dinheiro na mesa. Então o médico ganha dinheiro e ele acha que por ganhar dinheiro ele não precisa de gestão financeira. Mas aí que está o grande erro. E eu modelei esse produto de forma que a gente pudesse entregar em formato de assessoria para essas clínicas, para que o médico possa focar no que é o foco dele. E a gente assume a controladoria da gestão financeira. Irmão. Genial. Então a BMO nasce nesse contexto. Eu queria te fazer uma pergunta. Ficou lá para trás, só para a gente explicar para a galera, o que é a margem de contribuição? Porque quando a gente começou aqui, galera, eu achava que era uma coisa e o Vitor, cara, ele me provou por A mais B que é totalmente diferente, entendeu? Inclusive, me prometeu que ele vai montar uma estratégia para mim, não sei se vai ser ao vivo aqui no nosso podcast ou se vai ser nos bastidores, olha só que legal, viu? Para você que está querendo criar uma estratégia legal, para você parar de errar na precificação e na comissão dos seus vendedores, ele vai, para mim hoje, montar um programa que vai... como é que é, Vitor? Você vai botar uma comissão agressiva. Comissão agressiva defendendo a sua margem de lucro. Tá vendo, galera? Então, ó, ele vai montar um plano para mim e ele pode montar para tua empresa também. Um plano de uma comissão agressiva, que é o que o vendedor mais quer, deixar motivado seu vendedor. Quer? Precisa? Então, ele vai deixar essa comissão mais agressiva sem afetar ali o funcionamento da minha empresa. Você falou o quê mesmo? Era sem afetar... A margem da sua empresa. A margem de contribuição? A margem de lucro. A margem de lucro. Tá. Você vai chegar no final do mês a pagar uma bolada pro vendedor e isso não vai ser um problema. Então me fala, o que é margem de contribuição? Boa. Eu até falo assim, se você empreende e não tem uma DRE, você tá brincando. Se você empreende e você não sabe qual que é a sua margem de contribuição, você ainda não tem um negócio. Porque, assim, no meu ponto de vista, é o principal indicador de tomada de decisão de qualquer empreendedor. Legal. Então, margem de contribuição, você vai pegar... Eu vou utilizar o contexto médico, tá? Então, eu tenho meu faturamento, eu vou abater imposto de venda, taxas de cartão, eu abato o comissionamento comercial, o meu impulsionamento de marketing, e isso é diferente do valor que você paga para a sua agência. Isso é um custo fixo, não é um custo variável. Tá bom. Então, eu abati as minhas despesas de venda. Depois, eu abato os meus custos diretos, que são medicamentos, materiais e o meu repasse médico, porque não existe venda de nenhum procedimento médico sem pagar um médico, porque não dá para vender sem médico. Entendi. Então nesse caso, tem a clínica e o médico. Ou é uma clínica que tem vários médicos, seria nesse cenário ou não? Tanto faz. Se eu tenho uma clínica com um médico, o valor que esse médico recebe pela produção entra, se tem mais médicos, o somatório disso. Perfeito. Então, quando eu pego o faturamento e abato todos esses custos, é o que me sobra de margem de contribuição. É o que sobra para a clínica arcar com os custos fixos e ter lucro. Então, é o que de fato sobra para a empresa. Porque assim, se eu vendo R$1, eu preciso pagar imposto, eu pago taxa de cartão, eu pago comissão, eu paguei o marketing para poder trazer esse cliente para cá, eu pago o material e eu pago o médico, porque sem nada disso aqui eu faço essa venda. Então é o que sobra. E aí vamos supor. Vamos botar na prática isso? Vamos lá. Pra gente conseguir... Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem hipotético e eu nem sei se é real, mas como eu tenho um primo que é da parte de ortopedia, eu vou pegar algumas informações dele. Por exemplo, o cara faz uma cirurgia no joelho de R$12.000. Vamos partir daí. Aí ele faz, sei lá, 10, para ficar mais fácil de calcular, 10 cirurgias dessa no mês. Então ele faturou 120 mil. Como é que a gente inicia os processos aí? Qual é a pergunta que você vai fazer para ele? Muito bom. Primeira coisa, e aí vem talvez o principal erro. Os médicos não têm delimitado o que eles recebem por ser médicos e o que eles recebem por ser empresários. Legal. Então, eu sempre eu peço para o médico tirar o chapéu de médico e eu converso com empresários. Legal. Existe na clínica dele um médico, prestador de serviço, que por acaso é ele, mas se isso está bem estabelecido, inclusive isso permite que futuramente ele possa colocar um outro médico. Sim. E ele gozar dos lucros da empresa e ir para uma próxima clínica, enfim. Perfeito. Então, assim, dos 120 mil reais, é preciso estabelecer a premissa de repasse. E quanto que eu posso pagar de repasse para o médico? Depende da infraestrutura. Se esse cara tem 120 mil, mas ele está num lugar que custa 50 mil de custo fixo,
ele vai conseguir pagar menos para ele do que ele pagaria se ele tivesse 10 mil de custo fixo. Entendi. Então, para conseguir organizar isso, você precisa ter noção dos números. Então, dos 120 mil que ele pagou, ele vai abater todos esses custos, inclusive o repasse dele, o material que ele utilizou ali na cirurgia. Vamos supor que dos 12 mil, ele ainda tem que comprar o material, porque normalmente cirurgia é um pouco diferente, porque o paciente, ele paga diretamente os materiais para o fornecedor, Entendi. paga o médico à parte. Mas vamos Entendi. supor que ele pegue os 12 mil por cirurgia e compre os materiais a também. prótese e tal. Ok. Foi bem providencial esse exemplo, porque esse ano eu tô indo pra minha segunda cirurgia de LCA. Por isso eu não sou jogador de futebol, né? Mas... Mas enfim, desses 120 mil, vamos supor que sobre 60, depois de pagar tudo isso. ok. 60 mil reais é a margem de contribuição. Eu vou Ok. usar esses 60 mil pra quê? Então 50%. Vamos né, para 50%. arredondar. Então eu vou usar os 60 mil para pagar a minha estrutura de custo fixo e ainda ter lucro pro empresário, que é o seu primo, Sim, que também é empresário além de médico. sim. Então por isso é muito importante. E lá é um problema porque, assim, claro que não fatura só 120 mil, mas assim, são 5 sócios, se eu não me engano, entendeu? Então, assim, cara, aí que você tem que ser muito na risca do É isso. giz, né? Porque senão você vai até ter uma indisposição e quando você vê... Nesse caso, por exemplo, se são sócios prestadores, tem que estar muito claro o que cada um dos sócios ganha por ser médico e o que é distribuição de lucro para, de acordo com a cota de cada um, eles se repartirem depois, entendeu? Cara, então assim, só pra eu tentar entender melhor o trabalho que você faz da BMO. Por exemplo, ele é ortopedista de ombro, outro é de joelho, o outro, sei lá, quadril ou pé, sei lá, enfim. Você concorda comigo que a precificação de cada serviço desse é diferente? Com certeza. Porque, às vezes, o joelho, por exemplo, eu acredito que o joelho, eu não sei agora falar de concorrência, enfim, de profissionais, como você até comentou em off, mas profissionais disponíveis no mercado. Mas eu acredito que a galera machuca muito mais o joelho do que o ombro. Faz sentido? Ou não? Eu vou ter que concordar, né? Eu machuquei 2 vezes o joelho. Pois é. assim. Então, assim, na minha opinião, é uma opinião bem... Galera, releva aqui que isso aqui é só um achismo, tá? Mas eu acredito, pelas pessoas que eu conheço, que a minha esposa também já operou o joelho. Eu não lembro se foi a LCA, o que foi que ela fez, mas ela era ginasta e teve lesão no joelho. Então, a quantidade de pessoas que lesionam o joelho é maior, logo a quantidade de especialista é maior, logo estou fazendo só uma aproximação aqui. Então, assim, o joelho é mais bem pago. O profissional de joelho, enfim. Então tem essa diferenciação lá também, né? Que é quanto o médico de joelho recebe, quanto o médico de pé, quanto o médico de ombro, cada um é um valor. Então isso se torna altamente complexo. O primeiro passo é que os sócios estejam alinhados de que eles querem ter uma empresa. E não um coworking onde cada um vai lá, consulta e gera a sua cirurgia, cada um recebe o seu. Porque se esse é o ideal, não é que é errado, é uma opção. Mas isso aqui não constrói negócio, não constrói equity. As pessoas não vão atrás da clínica, vão atrás de cada um deles e eles têm um espaço físico compartilhado. Então isso é inclusive uma premissa. Se o médico não tem o intuito de construir um negócio, não faz sentido o meu trabalho. Ok. Não faz sentido. Agora, se eles querem construir um negócio, aí beleza, aí a gente vai identificar quais são os potenciais repasses que a gente consegue fazer para cada um dos médicos, Ok. quanto cada um dos médicos entrega de margem de contribuição, quanto cada uma das especialidades ali de ortopedia vai arcar do custo fixo, porque o custo fixo tem que constar na precificação, Ok. e cada um vai entregar uma margem diferente para a empresa. Mas no final da linha lá, o lucro que sobrar é para os empresários donos daquela clínica. Pergunta. Que deve acontecer isso. Quando você está numa reunião, às vezes acontece isso. Cara, cada um tem uma especialidade e aí você pega um valor de mercado, certo? Porque na hora que aquele profissional sócio não quiser mais atuar, vai ter que pagar, vai ter que ter um valor que cubra, certo? Total. Isso acontece, né? De o cara falar, mas o meu é menos valorizado, como assim? A minha hora eu vou receber menos? Isso acontece? Cara, então, e para os segmentos que a gente mais atua hoje. Então, o nosso foco é muito a medicina onde você tem consultas e a partir dessas consultas vocês vendem procedimentos. Ok. Então, nossos clientes eles estão focados em endocrinologia, nutrologia, medicina integrativa, Legal. essa parte de ortomolecular. Ok. A parte de estética é que a gente tem profissionais da saúde, Pô, massa. biomédico, dentista, muito dermatologistas. Então, eles vendem procedimentos estéticos. Cirurgião plástico. Cirurgiões plásticos e odontologia. Esses Legal. são os 4 segmentos que a gente mais atende. Ok. E não foi uma pesquisa de mercado, foi naturalmente, nós somos mais puxados para esses segmentos. Então, assim, dentro desses segmentos vão existir algumas peculiaridades.
Ok. Mas quando a gente fala de uma clínica com mais de um profissional, é por isso que eu gosto muito de separar. Cara, se eu e você somos médicos, Uhum. nós temos ali uma clínica e nós queremos construir um modelo de negócio rentável, que a gente tenha potencial de investimento, enfim. Ok, sim. Precisa estar muito claro a remuneração de cada um. E uma pessoa, um médico, ele pode ser remunerado de pelo menos 4 formas. Legal. Então, ou eu vou ser remunerado pela minha produção, Ok. então Que eu fiz. produzi, Legal. vendi 200 mil de protocolo, eu tenho Ok. 25% disso, a gente viu que cabia 25% é dele. Ok. Eu posso estabelecer um prolabore, onde vai ser um valor fixo, porque além de ser médico, eu assumo responsabilidades da clínica e eu quero viabilizar isso. Cabendo no custo fixo, pode ser uma iniciativa. Ok. Eu tenho a distribuição de lucros, que é para o empresário, e é diferente, é muito importante que o médico veja, por exemplo, sei lá, pingou 80 mil na conta dele. Quanto disso é por ele ser um médico? Vamos supor que seja 50, e ele está ganhando 30 por ser empresário. Ok. Ele pode chegar num nível onde ele vai ganhar o valor como empresário suficiente para ensinar alguém para ganhar os 50 que ele ganhava antes e ele não tem mais que trabalhar. Uau. E ficar só como empresário mesmo, e ter a liberdade que muitos médicos não têm. Porque um médico que não define o repasse para ele tá assumindo que ele vai vender a hora dele para sempre. Então, assim, não tem liberdade alguma. Total. E se fica doente? Aí, pô, pensa, me colocando como médico, vou ser pai agora, tem a Bruna e a Alice que dependem de mim. Uhum. E aí eu vou simplesmente dar o luxo. E se eu me acidento de carro, fico inoperante? Sim. Eu vou colocar deixar o seguro? Não, velho. Então, assim, é uma irresponsabilidade não definir o repasse enquanto médico. Sim. E a quarta forma de remuneração é no equity, na venda do seu negócio. E assim, já existem muitas clínicas que os médicos se entendem como ativos, desenvolvem um modelo de negócio rentável, Sim. que paga bem o médico, mas também dá lucro, Uhum. e apresenta para um grupo ou de médicos ou de investidores que vão comprar aquele negócio. Então, assim, Total, velho. acho que esse é o caminho que a gente busca entregar para o médico empresário. Só que tem que haver uma disposição por parte dele. E ó, né? eu ainda vou vender o teu trabalho aqui, porque assim, eu sou um cara. Não é que eu. Não vou dar uma de Flávio Augusto aqui agora, pelo amor de Deus, assim, mas assim, eu sou um cara que olho muito pra equity, sim. Porque o equity, ele é uma forma justamente de você valorizar todo o teu conhecimento e escalar ele, fazer ele se transformar numa marca, fazer ele ser valorizado sem você precisar aparecer. Que é um grande desafio, não é fácil não, porque geralmente vai tomando a nossa forma, você acaba sendo um CEO ali, quando você começa a se afastar, começa a cair as vendas e tudo mais. Mas assim, o que o Vitor falou assim, é muito legal, porque uma coisa que eu vejo, eu como adoro vendas, adoro vender, que é o seguinte, cara, a primeira coisa que eu defino numa reunião de vendas é para quem eu não quero vender. E eu achei muito legal você falar do coworking, né? Parece um parquinho de diversão mesmo, né, cara? Que os caras, eles, vamos, e acontece, eu acho que você tá mais, você pode me falar acontece, melhor, né? mas, cara, o que mais acontece, Às vezes, assim, né, são velho? 4 médicos atendendo em um lugar, eles dividem o custo fixo por 4, cada um tem a sua maquininha, cada um tem o seu contador, cada um paga uma agência de marketing, então assim, a Cada estrutura... um paga uma agência de marketing. Normalmente é isso. Caraca, A estrutura velho. de custo é totalmente ineficiente, então se eles se unissem e entendessem o faturamento geral como sendo o faturamento da empresa, essa empresa iria gerar caixa para que o caixa pudesse comprar mais clientes para todo mundo. Uau, velho. Então essa é a ideia. Então assim, mas é uma mudança de mentalidade, entendeu? Total. Que o médico não aprende isso na faculdade. E não é a expectativa que aprenda. Por isso que meu modelo de negócio é um modelo de negócio que faz sentido. Por quê? Se o médico continua atendendo e fazendo o que ele é bom, cara, ele vai ganhar muito mais dinheiro do que se ele parar para aprender o que eu faço. Ele vai demorar mais tempo, vai perder dinheiro que poderia estar atendendo, gerando procedimento, Claro, cirurgia. Então, claro, assim, velho. faz sentido, entendeu? Não, e eu falo pra você assim, a gente botou o BPO aqui no estúdio podcast portátil, cara, e eu vejo que era isso mesmo. E era, tá, Vitor? Não vou fugir disso não. Era uma brincadeira. Eu tinha na cabeça assim, eu falei, cara, quero vender microfone, quero vender alguma coisa, algum produto pela internet. A galera tá ficando rica, aí eu quero fazer. Só que eu sempre tive essa coisa de solucionar problemas, de empreender. Quando você soluciona um problema que tá ali e ninguém solucionou, você está inovando, você está criando uma nova tecnologia. Então, o estúdio podcast é justamente isso. São 2 microfones que você consegue gravar em qualquer lugar usando somente um celular. Então, tem ajudado muitas pessoas, muitos comunicadores, radialistas e tudo mais. Então, era uma brincadeira, sim, sacou? Só que o que acontece? E sabe por que era uma brincadeira? E esse é um perigo, galera, que eu queria o teu comentário, que era o seguinte. É um produto. É inovador? É. Mas daqui a pouco a China vai copiar.
Então eu não vou investir todas as minhas fichas. Galera, tem 15 meses que esse projeto está funcionando. Tá faturando bem. Hoje eu vejo que, cara, a China inclusive já tem uma marca que fez algo perto, parecido, e não me atrapalhou. Não me atrapalhou. Por quê? Porque você vai, primeiro assim, você vai pivotando, né? Hoje, por exemplo, a gente botou o curso online, fizemos outras coisas. Então, qual é a pergunta, o que eu te falo? Assim, que é um perigo, né? Você ficar fazendo as coisas de brincadeira, pensando que vai vir um concorrente aí, ou que a sua... desacreditando mesmo da sua solução, que ela não é tão inovadora. Então, você que criou uma solução inovadora e que tem um conhecimento de estratégia, de projetar o que vai acontecer com a empresa, como é que você vê o Estúdio Podcast? Me dá uma consultoria aí, me dá umas dicas aí. Cara, maravilha. O primeiro ponto é esse, assim, hoje você tem que entender que o seu negócio, se você realmente decidiu parar de empreender e construir um negócio, você está assumindo que você resolve um problema, certo? Ok. Beleza, então você resolve um problema e hoje o problema ele é resolvido por meio do microfone, Sim. por meio do seu produto. Ok. Então aquela ideia do job to be done das coisas, que antigamente tinha a furadeira, Sim. e aí começaram os concorrentes com furadeiras melhores, até que chegou a fita 3M, que era resolvia o mesmo problema, só que... Não precisa furar aí, com menos exatamente. custo e menos problema. Então acho que o ponto é o seguinte, qual que é o problema que você resolve? Você entrega o quê? É muita praticidade para a construção de conteúdo de maneira estratégica. Perfeito. Então, dentro disso, se por acaso aumentar o concorrente em relação ao meio que você resolve, eu acredito que você já vai ter gerado dados o suficiente para resolver esse problema utilizando outras ferramentas. Sim. Então, assim, eu diria que hoje você precisa que seja um modelo de negócio rentável e todo negócio, velho, ele vai ser finito, sabe? Sim. Né? Sim. Ou alguém vai te comprar, ou você vai falir, Quebrar, né? ou tu vai se reinventar. Total. Então, se você está se posicionando como um resolvedor de problemas, entendendo muito bem qual que é esse problema, você não vai se apegar ao produto. É muito aquilo, assim, você não busca um público para o seu produto, você constrói um produto para o seu público. Então, hoje é esse. Então, eu seguiria nisso, assim, cara, coleta muito dados sobre as dores dos seus clientes. Eu sou um potencial cliente seu. Sim. As minhas dores, acho que elas vão além do microfone. Isso resolve muito, de uma forma... Mas o que você mais me vendeu hoje não foi o microfone. Foi, por exemplo, a ideia de eu colocar um médico na minha frente para conversar sobre os problemas dele e isso virar uma abertura comercial. Sim. Isso é um produto, entendeu? Uma reunião de CAC zero. E eu acredito que tem que estar antenado justamente a isso, cara. Porque se você escuta o teu cliente, a pessoa que está na tua frente, às vezes não é nem cliente, mas pode se tornar. Mas aí, assim, pegando esse contexto que você está falando, assim, cara, e como que você vê, sabe? Você falou de pivotar, você falou que a empresa tem 3 caminhos e tudo mais. Aí, hoje, os médicos, assim, eles têm a inteligência artificial e a robótica também, né? Tem até, eu lembro que quando eu comecei lá atrás, eu tinha uma produtora, cara, e eu fiz uma das primeiras transmissões ao vivo pro YouTube, para 2 vendedores da IBM, que eles precisavam fazer uma transmissão para um congresso, uma parada muito doida. Foi uma loucura, assim, enfim, mas... Por que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque na época eles me apresentaram o Watson, não sei se tu conhece, o Watson é um computador da IBM, que depois eles adaptaram para medicina, e ele faz cirurgia com precisão milimétrica de 3 milímetros, assim, tipo, a parada não erra. É bem assim, onde vem aquele senhorzão cirurgião lá de 70 anos de idade lá e fazendo lá, o Watson ele faz com precisão milimétrica, claro, supervisionado ou operado por um médico, ele faz. Cara, como é que você enxerga isso? Porque assim, você veio da indústria, e quando eu te falo do Watson, já vem um cara ali de números ali que tinha 15%, não podia errar, porque tinha 3 dias ali para fazer o suco. Irmão, como é que a tua solução resolve hoje? Inteligência artificial pode ajudar o médico na inteligência artificial e nessa parte da robótica, dessas automatizações que estão acontecendo nos hospitais e nos mercados. Como é que você enxerga? Cara, muito bom, assim, eu acho que eu iria por 2 linhas. A primeira os médicos eles têm uma falsa percepção de que eles vão crescer o negócio dele se aperfeiçoando tecnicamente. Ok. E o médico que se dá bem no mercado e que vai se perpetuar não é um médico inteligente, não é um médico bom. Tá ficando cada vez mais claro isso. Polêmico, vamos lá. O médico, ele precisa se desenvolver enquanto empresário. Legal. Porque antes era só você ter um CRM, você abria um consultório e tinha cliente chegando ali. Credenciava em um convênio, o convênio pagava bem, hoje em dia convênio desgraça a clínica, então tem médicos que recebem R$40 para uma consulta de convênio.
e não conseguem tracionar. Então não basta ser médico. Ser médico não é mais sinônimo de prosperidade. Ok. O médico ele tem que se entender como um ativo em cima de um negócio. Caralho, genial. Então, assim, se ele entende o que ele está resolvendo de problema e ele constrói uma solução personalizada para o cliente dele e ele sabe gerir isso, aí sim, ele vai ter condições de pensar em próximos passos. Agora, se o médico senta numa cadeira, no consultório, não sabe quanto fatura, não sabe quanto ele recebe, não sabe precificar, não sabe quanto ele abre o banco, ele olha um saldo bancário, ele não sabe o quanto ele pode tirar daquilo ali, o quanto aquilo ali é lucro e o quanto tem que segurar para os próximos meses. Esse médico ele não vai ficar no mercado. Não vai, porque esse cara ele tá focando muito no produto dele. E da mesma forma que você, aqui no estúdio, não é você aperfeiçoando cada vez mais o seu microfone que você vai se diferenciar, não. Total. Qual que é o problema que você resolve? Como você resolve esse problema garantindo a margem? Porque a medicina vai começar a entrar no mundo que é o da indústria. Cara, o mundo da indústria é um jogo de conseguir centavos de margem. Tudo isso vale a pena. Hoje em dia a gente tem estratégias de... Por exemplo, uma estratégia para ganho de margem. Eu chego na clínica, eu analiso a demanda média deles e eu ajudo ele a negociar com o fornecedor dele uma previsibilidade maior de compra, onde ele compra mais, dilui o pagamento e consegue um preço mais em conta. Eu salvo, às vezes, ali R$5 por produto, que no ano dá uma economia de, sei lá, R$30 mil. Caraca, Que ele não vai vendo. velho. São pequenos detalhes que aí o médico, identificando esse outro mundo que existe no negócio, se entendendo como ativo, ele consegue dar o próximo passo. E aí esse cara não vai se perder com a competitividade. Porque, assim, daqui a 10 anos, cara, vão ter pelo menos 3 vezes mais médico do que tem hoje. E hoje em dia tá muito acessível. Mercado de dermatologia. Antes era só o dermato que fazia os procedimentos. Agora tá cada vez abrindo mais. Dentistas agora podem fazer lipo de papada. Então, Caramba. assim, o mercado vai ficar competitivo. E quem não se profissionalizar como negócio, não vai conseguir se manter na competitividade. Que Então, assim, doideira. hoje a gente ajuda os médicos a criarem portes profissionais de empresários, de negócio de verdade, que vão suportar, entender quais vão ser as estratégias para que eles possam continuar sendo competitivos. Irmão, Então- muito bom, Então, velho. isso, assim, é basicamente o que eu fiz lá na Sucupira. Sucupira eu entrei, era uma fábrica que valia 600 mil. Ok. Eu entrei junto com o sócio, comprando 50% por R$300 mil. Uhum. A gente estruturou gestão, Ok. previsibilidade, Uhum. cultura. A gente cresceu um modelo de negócio com margem, de forma que não dependesse da gente. Uhum. E a fábrica, na minha saída, foi vendida por R$10 milhões, cara. Então, assim, foi um modelo de negócio. 10 milhões não é muito. Pensa numa clínica que tem muito mais margem. Sim. Então, dá pra ter um negócio que vale muito mais, entendeu? Então, eu iria nessa direção, velho. É se profissionalizar, não focar muito na... É importante a parte técnica, mas não é o médico mais técnico que, primeiro, sabe vender. Aí vem aquele ponto da venda. A venda é muito mais de você saber escutar, interpretar o problema e propor uma solução personalizada do que você palestrar e vender. Aí vem o meu sócio, Júlio, que me chama de palestrinha. Porque eu sou o cara mais técnico. Eu chego na frente do médico, eu vou fazer um show pirotécnico, que é igual ele faz com o paciente. Isso é errado. Então não é o mais técnico que vende mais. Sim. É quem consegue ouvir, entender o problema do paciente e trazer uma solução para ele que seja rentável para a empresa. Ó, eu já vou aproveitar e dar um depoimento aqui pro Júlio. Galera, eu sou das vendas. Vendo muito bem, high ticket, gosto pra caramba, estudo pra caramba vendas. Já tive na frente de alguns grandes vendedores aqui de Brasília, a galera que tem aceleradora de vendas e tudo mais. Mas assim, cara, eu lembro do Júlio que ele me fez uma coisa que eu falei, eu preciso aprender isso. E eu aprendi. Que é, com muita sutileza, com muita delicadeza, não deixar o seu cliente dormir. Meu irmão, eu tive uma conversa de venda com ele. E ele foi me falando alguns detalhes. Ele, pô, Marcão, e cara, o cara é gente boa pra cacete e tal, saca pra caramba de vendas. E você vê que é genuíno, ele não tá ali só pra te vender, ele quer realmente te ajudar. E que eu acredito que o bom vendedor é esse. Ele não é o cara que quer empurrar qualquer. Ele te passou a definição de venda? Cara, deve ter não lembro, mas assim, a gente gravou um podcast acho que foi 1h30 de podcast. Então, assim, mas, cara, ele não me deixou. Eu não consegui dormir. Eu fiquei assim, velho. Tanto que eu falei, olha. Falei pra minha esposa, falei, olha, eu vivi uma experiência contigo. Aí no dia seguinte ele ia voltar com o João. Falei, o João dá conta de fazer o que você faz, velho? E aí ele falou, não, dá sim e tudo mais. Então, cara, o Júlio, velho, ele fez algo que eu falei, caraca, velho, é realmente assim. E eu acredito que nessa conversa que eu tive com ele, velho, em nenhum momento ele falou assim, ó, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, depois eu vou, quando isso aqui ficar pronto, eu vou fazer aquilo outro. Nada técnico, velho. Foi realmente assim, mexer com Um problema. Resolver um problema, velho. né? Resolver um problema Então é isso. e ganhar a confiança da pessoa, que ele tem uma confiança muito boa, né, velho? Cara, velho,
Confia, velho. É seguro, né? Cara, mas é assim, é uma... Falando de BMO, cara, é uma solução assim que... Pô, te dar um exemplo meu, assim, velho. Que quando eu... No ClipTube, na escola de artistas aqui, a gente fez essa projeção, né? E eu acho que eu te contei em off, que a gente fez uma projeção absurda, assim, sabe? Cara, não crescer tanto e parará, parará. E a gente não conseguiu alcançar aqueles objetivos. Mas o que foi legal daquilo ali? E onde eu vou vender o trabalho do Vitor? Que é o seguinte, que a gente pelo menos enxergou que não dava para alcançar aquilo, que estava muito longe. Então, cara, visto o que a gente trilhou nessa falha, que a gente não conseguiu alcançar no segundo mês, visto isso aqui, o que a gente consegue ajustar? Cara, então vamos botar aqui só, em vez de botar, sei lá, crescer 30% pro próximo mês, vamos botar 8%? É melhor crescer 8% do que não crescer. E tiveram meses que a gente teve algumas res, que a gente começou a ver que, cara, a gente tá vendendo muito e a qualidade tá caindo. Outra, vendendo muito pro cliente errado. Aí é aquele negócio, né? Caraca, tô estourando, velho. Batemos não sei quantos aqui. Não Aí tem passa. LTV, né? Aí o churn aumenta quando você vê lá, cara, um monte de cancelamento. Porque assim, é legal, eu queria que também você falasse sobre essas métricas e tudo mais, pra dar um overview mais pra galera. Mas assim, galera, eu tenho realmente me apaixonado por números. Cara, que deu uma aula, o Vitor deu uma aula antes de começar aqui. E eu tô tentando extrair o máximo aí pra vocês. Mas assim, por exemplo, o churn, ele não é por exemplo, aqui eu trabalho com recorrência e tem uma matrícula e tem uma renovação. Quando a pessoa cumpre o contrato lá de 1 ano, 12 meses, não é churn. Ela não renovou. É simples. O churn é o cancelamento. É uma pessoa que tinha que ficar lá 12 meses, tinha que ficar lá 6 meses com você e ela não falou, não quero. Então ali tem uma insatisfação. Ali passa uma informação bem clara que ela não ficou satisfeita com o seu trabalho. Então, e isso, gente, é muito importante. Eu queria agora o teu comentário, porque assim, o número ele te traz isso. Porque, por exemplo, você pensa lá, você não tem um ICP, que é o cliente ideal, né? Ideal Customer Profile, se eu não me engano. Então você tem lá esse ICP. Então você pegou um cliente que não era errado. No nosso caso aqui, crianças menores de 5 anos, crianças maiores de 11. A gente não pega essa galera. E teve uns outros que não eram ICPs, que estavam dentro do range de idade, mas aí o que vai acontecer? Vai explodir lá na taxa de cancelamento. Então essa matemática toda é o que o Vitor me fez enxergar. E eu queria que você comentasse, assim, dessa importância de você olhar a estratégia. Principalmente, a gente tá falando de médico, acho que a gente deve continuar. Então, assim, principalmente assim, cara, olhar pra frente, olhar o marketing, porque às vezes o médico, como você falou, ele joga lá, contrata lá uma agência de marketing, nem sabe se pode pagar aquela agência de marketing, se tá dentro, se tá calculado. Cara, dá um overview aí de problemas que você já viu acontecendo e de como é que é importante ele olhar tudo isso, velho. Que o criativo dele para atrair um cliente ideal que não vai cancelar talvez um tratamento, isso é muito importante e é o que você faz, não é isso? Total. Então, isso entra na parte de estratégia e análise de KPI, que são os indicadores-chave de performance e de vendas. Uhum. Então, assim, hoje, uma dor muito comum em clínicas. Eu aposto que se você entrevista 10 médicos, pelo menos 9 vão dizer que eles estiveram, ou eles não estão mais fazendo marketing, ou eles estiveram com pelo menos 3 agências diferentes no último ano. Então a clínica fica pulando de agência para agência. Achando que a culpa é da agência. A culpa é do médico. A culpa é da estrutura da clínica. Que o quê? Total. Por exemplo, a agência vai entregar lá um custo por lead. Ok. Esse custo por lead é bom ou é ruim? Eu lembro que tu até me mostrou. Uhum. Cara, se você não tem noção de, primeiro, qual que é o LTV, que é quanto de dinheiro cada cliente, em média, deixa para você ao longo do tempo, você não sabe quanto você pode pagar por cliente. E custo de aquisição de cliente não é custo por lead. Você tem ali a taxa de conversão. Então, se eu estou pagando R$100 por lead, só que dos R$100 vem, sei lá, eu investi 1.000, aí dos 1.000 vieram 100 leads, Okay. dos 100 leads eu fechei 1. Ok. Então, assim, eu paguei R$1.000 por um cliente. Sim. Isso é muito ou é pouco, depende da margem do negócio e de qual que é o LTV dele. Total. Então, assim, se você não tem a noção da margem do negócio, da margem por procedimento e do LTV, que é quanto tempo esse cliente fica, e normalmente clínicas de estética, eles tendem a pegar uma base de clientes e ficar por muito tempo. As pessoas, não, eu tenho o meu endócrino, eu tenho o meu médico. Uhum. Qual que é o papel desse profissional? Manter esse cliente lá.
Legal. Então, quanto maior foi o tempo que esse cliente ficou, mais ele vai vender e mais ele pode pagar para um novo cliente. Ok. Então, sem a gestão desses dados, de verdade, se uma agência entrega uma informação, você está pagando R$100 por lead, isso e nada é a mesma coisa. Você não vai usar para Total, nada. velho, total. Às vezes, se ele pagasse R$500 por um lead que vai converter num ticket que entrega margem, velho, taca dinheiro nisso. Aí vem aquele problema do planejamento que você fez. Cara, se eu sei qual que é a capacidade produtiva da clínica, então indicadores como, por exemplo, qual que é a minha taxa de ocupação por médico, Ok. qual que é a margem que cada médico entrega, qual a margem de cada procedimento. Beleza, eu já sei qual que é esses indicadores. Eu consigo entender o quanto eu posso crescer ali. Ok. Uma clínica que tem 2 médicos, eu consigo mapear taxa de ocupação e margem. Então, quanto cada um dos médicos tem de potencial faturamento e quanto cada um dos médicos tem de potencial entrega de margem para mim, de dinheiro no bolso. É esse número que importa. Beleza, entendido isso, eu sei qual que é o meu gap, meu potencial gap de crescimento. Se eu planejo mais que isso, estou sendo incoerente, porque eu não vou suportar a demanda. O segundo passo é, tá bom, quanto que me custa esse crescimento? E aí vem esse indicador de KPI de venda. Quanto que eu tenho... Aí o ponto é o seguinte, a primeira pergunta é quanto eu posso pagar por um cliente? Qual que é o meu CAC limite dentro da minha margem? Maravilha. A partir disso, eu faço o caminho inverso. Então, se eu tenho esse CAC, qual tem que ser a minha taxa de conversão de cada um dos leads? Aí eu entendo quanto eu posso pagar por lead. E aí, se eu tenho quanto eu posso pagar por lead, eu vou ter ali indicadores, por exemplo, de campanha e eu sei quanto eu posso investir para que eu tenha aquele resultado. E aí, o papel da clínica é acompanhar se a agência de marketing está dentro dessas métricas. Sim. E aí, dentro disso, vão ter outros indicadores. Por exemplo, eu pago por lead, aí o lead vira um agendamento. Do agendamento, quanto do agendamento vira comparecimento, quanto do comparecimento vira consulta, e quanto da consulta eu realmente vendo o procedimento. Sim. Porque clínica não ganha dinheiro vendendo consulta, é vendendo procedimento. Legal. Então, até um indicador que a gente acompanha é um indicador chamado fator de conversão, que é o quanto eu faturo de procedimento para cada real de consulta faturado. Então, se eu tenho um médico que cobra R$1.000 e o fator de conversão é 3, significa que a cada consulta que ele vende por R$1.000, ele vende R$3.000 de procedimento. Existe um trabalho para aumentar esse fator de conversão, e é isso que a gente faz utilizando a nossa ferramenta de precificação. E aí vem o ouro, velho. Esse aqui é o que a gente mais faz o médico ganhar dinheiro. Pela ferramenta de precificação, eu tenho toda a estrutura de custos para vender um tratamento. O primeiro ponto é, médico, se eu cheguei numa palestra de estética, perguntei, quem é que vende Botox? Geral levantou a mão. Eu falei, não, vocês não vendem Botox. Quem vende Botox é a T-Sport, é aquelas marcas, aquelas farmácias que produzem toxina botulínica. Ok. Vocês vendem tratamentos. Então esse é o primeiro ponto. Então eu vou ter uma ferramenta que vai ter toda a estrutura de custos variáveis, então alíquota de imposto, taxa de cartão, comissão de venda, repasse médico, o custo de todos os materiais e o rateio do custo fixo, que é um rateio do custo fixo por venda. Então, se eu vendo, aí o médico vai lá e coloca, tá bom, deixa eu vender um Botox. Aí automaticamente aparece o preço sugerido e o preço mínimo que ele pode vender aquele procedimento para atingir as premissas de margem de lucro. Ok. Então tá, se uma pessoa vai e faz um Botox, eu tenho um rateio de custo envolvido nessa venda. Sim. Se eu vendo 10 Botox, eu tenho o mesmo rateio de custo. Ou seja, esse rateio se dilui, Sim. eu vou vender um ticket maior e o meu paciente vai pagar menos. E eu tenho mais margem. Qual que é a mágica no final das contas? Utilizando a nossa ferramenta de precificação e essa estrutura de vender tratamentos maiores, você vai entregar um resultado de maior qualidade, porque você vai usar todas as ferramentas necessárias para que o seu paciente atinja o resultado. Ok. Então é aquilo, a gente não faz um convite a ofertar tudo. Não, assim, não ofereça nada que o seu paciente não precise. Legal, Mas dentro top. do que ele precise, oferte tudo. E aí, Legal, tudo então. dentro desse tratamento. Você vai aumentar o seu ticket e o seu paciente paga menos. Vamos supor, se a gente trazer isso para endocrinologia. E aí, isso a gente faz, é uma estratégia que a gente usa muito para pacientes que fazem uso crônico de algum medicamento. Ok. Uma pessoa tem lá na base de clientes, o fulano que ele compra uma vitamina D a cada 3 meses. Se ele vai na clínica e compra uma vitamina D a cada 3 meses, esse cara tá pagando muito mais caro do que se ele viesse e comprasse 10 aplicações de uma vez de vitamina D. Você ia aumentar o seu faturamento pela hora de consulta e o seu paciente ia pagar mais barato por vitamina D. Genial. Você ia trazer esse dinheiro e às vezes até flexibilizar a forma de pagamento para ele. E isso funciona da mesma forma em protocolos maiores. Então assim, se eu vendo vitamina D com vários outros medicamentos, eu diluo o custo fixo e o preço de venda para o paciente fica melhor. Foi assim que a gente conseguiu fazer que as nossas clínicas de endocrinologia, nutrologia, conseguissem se manter competitivo com a vinda do Monjaro para a farmácia. Porque antes eles compravam da farmácia de manipulação e era o único lugar. Ok. Agora chegou o medicamento na farmácia, as pessoas podem acessar com um preço mais competitivo e quem tem condições de fazer uma precificação profissional
vai conseguir continuar sendo competitivo. Entendi. Nessa estrutura de precificação mais robusta. Cara, que doideira, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Chega um momento do nosso podcast, velho, que eu quero fazer um teste, né, velho? Que isso aqui tá com Giulio Faccioli, com certeza, e já vimos o gabarito do cara. Cara, vamos fazer um pitch. Vamos fazer um pitch pros empresários que estão... Pros médicos e que tem que se transformar em empresários, precisam parar de frequentar coworking. É isso aí. Cara, manda um recado para essa câmera de cá e falando o porquê o médico tá deixando muito dinheiro em cima da mesa, velho. Maravilha. Bom, então se você é médico, muito provavelmente você está vendo que o mercado de medicina não é mais o mesmo de 5 anos atrás. E isso é resumido em uma única coisa, um aumento de competitividade. Mais pessoas no mercado, mais demanda de profissionalismo você precisa ter. Então aquela margem de erro que você tinha antes, ela não vai ser a mesma margem de erro futuramente. Então assim, eu até falo que os nossos clientes, qual que era o momento ideal dos nossos clientes contratarem o nosso serviço? Puta, era 2 anos atrás, porque agora já tá tarde, você já deixou muito dinheiro na mesa. Então assim, nosso serviço, basicamente, nós chegamos para assumir a responsabilidade da gestão da sua clínica, de forma que a gente construa por você e com você um itinerário de crescimento saudável, onde 100% das decisões passam a ser baseadas em dados e que a gente não permita com que você venda prejuízo. Porque se você hoje não tem uma precificação correta, você não tem uma estrutura de repasse certa, eu garanto que pelo menos 5% do seu faturamento é dinheiro jogado fora todos os meses por conta de erro de precificação e falta de gestão financeira. Então, se esse valor aí for um valor relevante para você, aí você entra em contato com a gente, com o Giulio Faccioli, que ele vai entender se você está pronto para acessar o nosso serviço. Uau! Cara, galera, sensacional. Mais um podcast aí entregando tudo, entregando ouro, entregando dados, entregando números, mostrando um caminho, sabe? Tirando o mato da frente ali para você entender onde você precisa chegar. Hoje realmente foi numa linha dos médicos. Hoje você que é médico, cara, só tem coisa boa aqui para você voltar esse podcast, assistir novamente, entrar em contato com a galera da BMO e resolver esse problema, porque, cara, quando a gente vai botar lá, a gente fica olhando assim, faturamento só o que está na tua conta, a gente realmente não consegue identificar o que é realmente nosso, o que é realmente do nosso trabalho, da nossa clínica, e, cara, acaba que fica perdido e a gente só vai levando prejuízo atrás de prejuízo, deixando, como você falou, deixando muito dinheiro em cima da mesa. Então esse podcast aqui foi realmente muito rico para dar clareza das decisões que tem que tomar no futuro. Vitor Ferreira, eu não vou tentar falar sobre o nome não, velho, porque ele é muito chique, velho. É muito chique pra mim. Você vê. Reban. Como é? Rebain. Caracas, velho. Velho, eu fico até feliz que eu não consigo produzir. Vai ser 2 coisas. É Business Management Outsource. E o outro é Reban. É isso, já venceu. Já aumentou o repertório já. Meu irmão, muito obrigado, velho. Foi top. Te espero aqui para outros podcasts. Total. O Vitor, inclusive, a gente vai começar um projeto que eu achei, cara, que é um cara genial. E quando você traz coisas boas, já estamos estudando aqui um podcast com o Vitor, trazendo alguns médicos aqui para esclarecer esse caminho, para dar novas soluções e, claro, melhorar o seu faturamento. Doutor, sei lá o quê. Grande abraço e até o nosso próximo Viva Voz Podcast. Valeu!